ninguém sabe direito aonde vai terminar isso. Mas o fato é que deveríamos tentar mudar o nosso quadro. Olá, amigos e amigas da Focalize, sejam bem-vindos ao nosso bate-papo na sexta, esse já tradicional espaço onde debatemos o que está acontecendo de mais importante no Brasil e no mundo e qual o impacto disso nos principais ativos. Para quem está chegando a primeira vez aqui no canal, sejam muito bem-vindos, já podem se inscrever, podem tocar no sininho para receber as notificações, porque temos uma produção constante de conteúdo aqui na Focalize. E falando em conteúdo, essa semana eu dei uma palestra, especificamente hoje pela manhã, no evento de Economia e Negócios da ACI, falando de como investir no olho do furacão. A ACI gentilmente me cedeu as imagens e já está sendo editado, daqui a pouquinho a gente sobe aqui no YouTube para vocês também. Gravamos o episódio 68 do Aposentado Rico, vai ao ar também na próxima semana para vocês. E na terça-feira tem uma aula muito legal. O Diogo e o Luiz vão falar sobre produtos estruturados que em mercados, como a gente vem enfrentando nas últimas semanas, é o melhor antídoto, porque a gente está falando de proteção. Então, utilizar produtos estruturados para proteção de carteira tem sido uma grande arma para os nossos clientes. E na terça-feira a gente vai dar uma aula no nosso programa Focalize 360. Você que já está inscrito recebe automaticamente o link da aula. E se você ainda não se inscreveu, basta clicar em algum lugar aqui na página para que você receba todos os links ou estar aqui às 18 horas na próxima terça no canal do YouTube, que estaremos ao vivo com vocês. Dados os recados, o que aconteceu essa semana? Ainda uma continuação do que tínhamos visto na semana passada. E o principal assunto, sem dúvida alguma, continua sendo o tarifaço do Trump, com seus desdobramentos, as suas confusões, os seus diz-que-me-diz-que, mas até esse momento sem grandes evoluções. O que se nota, sob o ponto de vista dos holofotes, ainda é uma batalha grande de narrativas, mas pelos bastidores, obviamente quem mais se interessa pelo tema, que são as empresas que podem ser afetadas por esse contexto todo, os setores podem ser afetados por esse contexto todo, coordenados pelo vice-presidente Alckmin e mais time de embaixadores, tenta contato com entidades, autoridades americanas, obviamente para tentar negociar algo diferente do que está sendo proposto, que é bastante ruim para o Brasil, para a economia brasileira, e eu diria inclusive para os americanos. Mas entra naquela linha do Trump, provocando o mundo inteiro. Até comentei na semana passada para vocês, então, ninguém sabe direito aonde vai terminar isso. Mas o fato é que deveríamos tentar mudar o nosso quadro. Né? Então, porque realmente sofrer 50% de tarifaço não é nada bom. E alguns setores que eu já demonstrei na semana passada aqui para vocês podem sentir bastante. E aí o efeito natural desse processo todo, quando a gente olha para a Bolsa de Valores, deixa eu colocar aqui, eu já até coloquei o gráfico semanal, que o gráfico semanal ele dá um pouquinho mais de serenidade e a gente consegue enxergar um pouco mais o médio e longo prazo. Quando, esta semana, a gente completa um candle de queda bastante agressiva, a média de 9 semanas vira para baixo, e até então, estamos quase no fechamento aqui da semana, fechando abaixo da média de 21 semanas, isso é um péssimo sinal e pode indicar continuidade do movimento descendente. Eu até já deixei desenhado aqui o próximo suporte, esse talvez o mais importante do movimento, que é a média de 55 semanas e o último fundo. E aí nós estamos falando de 130 mil pontos. Não está muito longe, mas vou botar o gráfico diário, isso aqui vai ficar um pouquinho mais claro para vocês visualizarem. A gente vem derretendo lentamente, né? Como se houvesse um desconforto em relação à situação toda, mas ainda uma crença de que possa se alterar algo e tornar menos drástico. Então vai caindo, né, vai se desfazendo de algumas posições, vem vindo, e aqui, no dia de hoje, tendo acho que dois efeitos fundamentais. Primeiro,
a retomada do decreto do IOF, que na minha visão, muito menos pelo impacto da arrecadação e muito mais pela insegurança jurídica também. Em vídeo anterior já falei um pouco sobre isso aqui. Isso acaba trazendo um desconforto evidente aos investidores estrangeiros. Já está aparecendo na saída de estrangeiros. E no mês de julho já está amargando um volume bastante significativo. E isso aqui também bate com essa queda da nossa principal bolsa, mas no dia de hoje eu acho que soma-se também a tornozeleira eletrônica do ex-presidente Bolsonaro, que, com todo respeito, é um solene exagero. Na minha visão, completamente desnecessário e causa ainda mais confusão num cenário que já era confuso. Então, neste momento, claramente se reflete um pouco disso, mas é um somatório de fatores. E o principal deles é que, a cada dia que aproxima-se do dia 1º de agosto, sem uma solução evidente, os agentes começam a tirar o pé do mercado de risco. Já no dólar, ainda estamos, que eu chamo de vivendo civilizadamente. Teve aquela subida inicial, mas depois lateralizou e vem mantendo-se lateral praticamente há 2 semanas, naquele patamar de 5,57. Também aguardando alguma coisa. Mas eu diria que se fosse algo mais drástico, a moeda já teria reagido. O dólar já teria apreciado-se em relação ao real, não aconteceu por enquanto. Da mesma forma que o DI 27, que numa situação como essa, talvez já tivesse também descolado e projetado um movimento um pouco mais drástico, no sentido ascendente. Não está acontecendo. Lateralizado. Então, aqui ainda dentro daquele compasso de espera. Então, a minha leitura nesse momento é que ainda aposta-se numa solução diplomática e algo menos drástico do que os 50% propostos na semana passada. E lá fora, os mercados continuam performando de forma muito vigorosa. A S&P essa semana marca a nova máxima novamente. Hoje faz uma pequena correção, mas no intraday chegou a marcar novo topo. Nasdaq não foi diferente, inclusive mais agressivo ainda, né? Uma pontuação ainda mais relevante que a própria S&P. Hoje também faz uma pequena correção, depois de fazer novo topo intradiário. A Europa, depois do anúncio das tarifas, ficou um pouco mais lateral. Aqui eu acho que o efeito é muito parecido com o que estava acontecendo até semana passada, aqui no Brasil. Houve a queda e aí os mercados começam a esperar as negociações para ver o que acontece. Vai ter nova prorrogação, se vai baixar, se vai ter acordo setorial, aquela coisa toda, mas em compasso de espera claramente lateral. E o VIX, tendo em vista ainda algumas indefinições, especialmente na questão da taxa de juros dos Estados Unidos. Hoje o pessoal já fala novamente em jogar para setembro a retomada do ciclo de baixa. Deu uma leve subidinha, mas mantém-se abaixo dos 20, que eu sempre brinco, que é um patamar que eu chamo de patamar civilizado aqui, em termos de volatilidade. Então, basicamente, a semana foi essa. A semana que vem é uma semana muito importante, a gente aproxima-se a passos largos da virada do mês. Tem que acontecer alguma coisa na semana que vem, né? Seja o que for, nem que seja uma prorrogação para se sentar, para se negociar um pouco mais. Já tem setores negociando situações talvez específicas, e é bastante importante, mas o imbróglio está aí e a gente está vendo o impacto dele nos preços. Vamos aguardar. Na semana que vem, nós estaremos em São Paulo, na Expert, que é o maior evento de investimento do mundo. Então, vamos esperar como nós gravarmos aqui o comentário de fechamento, mas a gente retoma a partir da semana do dia 29. Pessoal, espero que tenham gostado, deem seu like aqui nos nossos canais e espero vê-los no nosso próximo vídeo.